Assim, a regra diz isso. Em geral, quando uma equipe deixa o bastão cair no 4%, principalmente no 4%, que é mais comum, né? A queda de bastão no 4x400 não é uma coisa tão... Acontece também, mas não é algo tão frequente como é no 4%. O atleta que deixou cair, ele vai lá, ele pega o bastão e faz a passagem. Até aí sem problema nenhum. O problema é que, se isso acontece, essa equipe já não tem mais condição, né, de alcançar os seus adversários. Se for uma competição onde as equipes são equivalentes, né? Agora, vamos imaginar que esse bastão caiu e ele saiu da raia. A prova de 4% é uma prova inteiramente balizada, ou seja, cada equipe tem que respeitar a sua raia. Os atletas não podem sair de dentro da sua raia. A passagem do bastão tem que acontecer dentro da raia. Então, se a minha equipe está correndo na raia 4, todos os atletas vão correr dentro da raia 4 e a passagem tem que acontecer ali, respeitando a zona de passagem de 30 metros e respeitando as raias também, né? Invasão de raia é passível de desclassificação. Mas digamos que o bastão caiu e foi para outra raia. O atleta que deixou cair o bastão, ele pode sair da sua raia, buscar o bastão, voltar pelo mesmo ponto de onde ele saiu e fazer a passagem. Mas isso tem que acontecer sem que ele atrapalhe nenhuma das outras equipes e sem que, obviamente, sem que ele diminua a distância percorrida. Ou seja, é muito difícil que isso aconteça e que a equipe continue disputando aquela prova, né? Normalmente, quando o bastão cai, as equipes abandonam. O que pode acontecer também é, se você... invasões de raia seguem as mesmas regras, né? Se o atleta invade uma raia e atrapalha a outra equipe, a equipe dele será desqualificada. E também as invasões de raias, nesse caso da queda do bastão, desde que ele não diminua a distância percorrida e desde que ele não atrapalhe nenhuma outra equipe, também pode seguir normalmente, mas, como eu disse, não vai ter muita possibilidade de recuperação. Então vamos lá. A gente falou sobre a saída baixa, falamos sobre a zona de passagem. Mas o que conta na hora de passar o bastão? O que determina se a passagem aconteceu dentro da zona de passagem ou se aconteceu fora da zona de passagem? Se o bastão for passado antes ou depois da zona de passagem, em qualquer uma das passagens, a equipe vai ser desclassificada. Mas o que conta não é o pé do atleta, não é o tronco do atleta, não é a cabeça. O que conta é a posição do bastão. É o bastão que tem que estar dentro da zona de passagem. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a técnica, né? Então vamos lá. Primeira coisa, o bastão ele é passado de forma alternada, ou seja, da mão direita para a mão esquerda, da mão esquerda para a mão direita. Por que que isso vai acontecer? Olha que interessante. Isso não é regra. Se você quiser fazer uma passagem de outra forma, não tem problema. Eu quero fazer da esquerda para a esquerda. Tudo bem, não tem problema nenhum quanto à regra, mas tecnicamente não é vantajoso. O atleta que está iniciando a prova, ele vai correr na curva. Portanto, é indicado que ele corra com o bastão na mão direita. Você já vai entender o porquê. O atleta que corre na reta, o segundo atleta e o segundo atleta e o quarto atleta, eles correm na reta. O primeiro e o terceiro correm em curva. Aqueles que correm na curva vão conduzir o bastão na mão direita. Aqueles que correm na reta vão conduzir o bastão na mão esquerda. Por quê? Os atletas, quando vão fazer a passagem do bastão, eles não vão se posicionar um atrás do outro. Eles vão se posicionar dessa forma assim. Ele estará atrás. Tá aqui, ó, trazendo nossos amiguinhos aqui para ajudar. Ó. Eles não vão se posicionar dessa forma aqui. Tá? Eles estarão assim, ó. De forma que o lado direito de um atleta esteja alinhado com o lado esquerdo do outro atleta. Ou vice-versa.
tá? Ou assim, dependendo do lado, né, que está acontecendo a passagem. Então vamos lá, se o atleta ele está correndo com o bastão, ele está correndo na curva, ele vai passar para o colega dele que vai correr na reta. Então ele vai alinhar, ele vai correr por dentro, né? Vai correr por dentro da raia, porque ele vai percorrer um espaço menor. Se ele corre pela parte externa da curva, né? Mesmo dentro da raia, ele acaba percorrendo uma distância um pouco maior. Então ele vai procurar sempre a parte interna da sua raia. Na reta não faz diferença. Então o atleta que está na reta, para que ele receba o bastão, é mais vantagem que ele fique pelo lado externo da raia. Por quê? Porque o atleta que vem na curva estará pelo lado de dentro da raia, carregando o bastão na mão direita. Assim, chamar meus amigos aqui, ó, de novo. Agora o Pato Donald está sem o chapéu. Então imagina aqui, ó, o atleta que está chegando, ele está com o bastão na mão direita, então ele vai se alinhar com o braço esquerdo, tá? Do seu colega. Aí acontece a passagem. Então veja que essa passagem alternada, ela tem um porquê, né? É sempre da mão direita para a mão esquerda. Então quem está na curva passa para a mão esquerda de quem vai correr na reta. E vice-versa. Quando chegar lá no final da reta, o segundo atleta ele vai passar com a mão esquerda, vai passar na mão direita, né, do seu colega que está iniciando a sua parte da corrida. Tem um outro detalhe também, muito importante. O atleta que vem carregando o bastão, ele vai dar um sinal, ele tem que avisar para o seu amigo que está na frente que chegou o momento da passagem do bastão. Então ele fala um vai, ele dá um sinal sonoro. Por quê? Porque o amigo dele vai saber que aquele momento é hora de colocar o braço na posição para receber o bastão. Porque ele só vai colocar o braço na posição de recepção do bastão no momento, né, em que for acontecer de fato a passagem. Ele não vai correr com o braço para trás, senão ele perde velocidade. Ele perde mecânica, né, e ele perde velocidade e, consequentemente, eles acabam se prejudicando aí no desempenho, né, da prova. E aí o que acontece? É uma passagem chamada passagem às cegas. Ou seja, não tem contato visual. Não existe contato visual entre o atleta que está recebendo o bastão com o atleta que está passando o bastão. Esse tipo de passagem tem que ser muito bem treinada, tem que ser muito bem orientada pelo professor, pelo treinador, para que ela aconteça de forma fluida, de forma eficiente, né? Para que seja algo bem natural dentro do processo ali com os dois atletas em velocidade, tá? Mas aí, como que você sabe, né, que eles vão coincidir, que os nossos dois amigos aqui, ó, então um tá aqui esperando, né? Aí o outro vem correndo. Como que você sabe que esses dois atletas vão coincidir lá no final da zona de passagem? Bom, não é tão difícil de imaginar isso, veja. O atleta que está esperando para receber o bastão, ele vai ficar dentro da zona de passagem olhando para trás. E ali ele já vai ter colocado no chão, ou já vai ter feito ali no chão, dentro da sua raia, uma marquinha, né? Se for uma pista de emborrachada, ele coloca ali uma marquinha, um pedacinho de fita ali. Ele sabe que quando o amigo dele chegar naquele ponto, é o momento em que ele inicia a corrida, né, para que os dois cheguem ali no final da zona de passagem coincidente, né, que coincida, né, a posição espacial dos dois atletas no final da zona de passagem, tá certo? Só que isso é treinado, isso não é aleatório. Então, para cada dupla, né, vai ter o seu
a sua marca ali, a sua medida,